Jezabel e Acelias que foge para Oreb. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me faça os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus fala com Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeel, e o que escapar da espada de Jeel, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Jerusalém 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante deles, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra é bem conhecida, né? Eu tava, o Senhor me deu essa palavra, né, no quarto. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que muitas vezes nós somos Elias. Né? Elias, ele para entrar naquela caverna, para passar todo aquele processo, ele tinha acabado de mostrar, de provar para o povo que Deus era Deus, que Baal era qualquer coisa, menos Deus.
Qual de nós, né? Eu muitas vezes eu penso, Senhor, será que no céu tem um cinema para a gente ver essas cenas? Porque a gente vê no filme, mas meu Deus, o que foi aquilo? Né? São tantas cenas assim, eu tenho vontade assim, meu Deus, será que a gente vai poder ver essas cenas? Porque é algo assim, quem de nós pode imaginar fogo caindo do céu e consumindo o holocausto? Aleluia! Isso deixa o povo impactado, até nós, né? Nos deixa impactar. E aí quando aquela mulher ela vai e ela fala, a rainha, né? Fala assim, olha, eu vou te matar. Pode falar para ele que eu vou matar ele. Porque ele conseguiu matar todos os profetas. Ali ele se sente acuado e fala assim, não. Eu quero morrer dessa vez. Eu não quero morrer pela espada dela, eu quero morrer pela vontade de Deus, mas eu quero morrer. Né? E ali eu me senti Elias. Quando o Senhor me deu aquela palavra, dentro do quarto, louvando aquele hino, o vaso, foi a ver que puxou, que o hino começa a falar, né? Aquele vaso que está lá, jogado. Um vaso que já foi usado. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos entrando numa caverna também. Naquela semana, a Eve estava ensaiando, aí ela começou a chorar. Meu Deus, né? E ela chorando, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí ela começou a ficar nervosa e a Bia disse assim, calma, Eve, calma. Ela, oxe, eu quero louvar os hinos novos, eles não ensaiam, eles não escutam o hino. Eu falei assim, é isso. É isso que nos põe muitas vezes na caverna. A frustração. Você quer um hino para assim, eu passo isso com as varonas também, vê se eu não passo. Né? Muitas vezes a gente quer um hino daquele jeito. A gente escuta a música, a gente escuta o louvor e a gente quer que o hino seja daquele jeito. A gente sente a presença de Deus naquele hino e a gente quer que seja do mesmo jeito. E aí dá tudo errado. Aí você fala, meu Deus. E você, sem perceber, você vai entrando numa caverna. Muitas vezes a pastora fala assim, Senhor, usa outra pessoa. Usa as crianças. Manda alguém de fora. Não me usa mais. E o Senhor fala assim, vou usar você. Aí ela fica doente. Ficou doente um tempão. Por quê? Porque ela quis entrar numa caverna. E é assim na minha e na tua vida. E o Senhor, quando Ele começou a falar comigo dentro do meu quarto, Ele falou assim, olha, está na hora de você sair da caverna. Está na hora de sair da caverna. Aí o Senhor começa a nos puxar. Vamos para o monte. E é isso, e aquilo. E aí Ele fala, mas você tem duas crianças. Aí fica com a sua mãe, não sei o que, vai e tal. Né? É uma luta tremenda. O meu quintal, olha, sabe, falta pegar fogo ali. Se a gente visse o tanto de demônio que tem naquele quintal, a gente sai correndo. É uma luta atrás da outra. E tudo isso faz o quê? A gente entrar numa caverna. Sabe qual é o motivo daquele quintal? Lá do outro lado tem macumbeiro, do outro lado tem macumbeiro, no fundo tem macumbeiro. Então, abriu a brecha e entrou, deixou entrar. Tudo ali está tudo. Tá. Meu primo é perturbado. Olha quanto é definição. Olha Deus falando. Verdade, eu sou Jesus. De abrir a brecha e entrar todo aquilo que está cheio, está lá dentro. E como quer se salvar do demônio? Se a gente não buscar ali, né? Então, a gente sem perceber, porque ali, né? Quando o Senhor me deu essa palavra, na hora eu lembrei do Nelson. Porque a gente sempre olha para o outro, não para nós, né? Eu lembrei do Nelson na hora. E eu comecei a louvar, eu falei assim, meu Deus, todos os dias que eu louvava, eu lembrava do Nelson. Eu falei, não é possível. Aí o Nelson, quando ontem trouxe a palavra, eu falei assim, meu Deus, glória a Deus, ele saiu da caverna. Mas a palavra não era para ele, era para mim. Quando a Evelyn chorou, quando eu vi o Nelson, eu falei assim, a gente também, muitas vezes dentro da igreja, né, porque ele estava firme.
Quando muitas vezes a gente está dentro da igreja, nós estamos entrando na caverna. Quando a gente vai parando de sentir a presença de Deus. Quando a pessoa fala assim, porque eu também na minha adolescência, faz tempo, né? Na minha adolescência a gente ia nas vigílias, não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. Eu fiquei só, minha tia falou assim, Priscila, vamos na vigília lá na Vila Menque. Vamos. Pegava, a gente pegava assim 10 horas, a gente pegava o último ônibus. Aí as mulheradas iam, pensa, eu ia mais simples, eu tinha aquela saia assim, eu ter essa para a pastora. Tinha umas irmãs que iam com saltos desse tamanho, a gente não conseguia pegar o último ônibus, a gente tinha que ir andando um pedaço enorme para pegar outro ônibus. E a gente ia. Terminava às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã nós estávamos no ponto para pegar o ônibus, e o ônibus passava e a gente tinha que andar um pedaço, porque de domingo não passava o ônibus que parava lá perto de casa. Mas ia lá. Teve uma vez que a gente foi numa vigília e Deus me mostrando tudo isso, sabe? Aquele primeiro amor. Nós fomos numa vigília, aquele monte de mulherada, a menina pequena assim, ó. A gente foi na vigília, chegamos na vigília, pegamos um dos últimos trens, chegamos na vigília em Osasco, porta fechada da igreja. Falei, meu Deus, e agora? Eu pensei assim, e agora? Vou ficar na rua, eu pensei comigo, olha como é pouca fé. Não falei assim, vamos pra casa, né? Não falei assim, pra casa? Vamos pra vigília lá na Barra Funda, vamos correr. E eu olhando, Senhor, segura o último trem pra gente pegar o último trem. Vamos pegar o trem lá na Barra Funda, nós desce lá, vamos andando a pé até a igreja Deus e Amor lá da Barra Funda. Nós fomos. O que é o primeiro amor? Andando, só as mulheradas e as crianças, tudo assim, ó, tamanho de Samuel. Eu com a Milene, a Sara, e nós íamos. Nas vigílias. Chegamos lá, ainda deram a oportunidade para a gente louvar. Não tinha tempo ruim. A minha faculdade, eu fazia faculdade, trabalhava, às vezes eu chegava na Deus e Amor, 10h01, ainda estava aberto, e eu ia para a igreja. Muitas vezes. Passava as férias, nas minhas férias eu ia para as vigílias com a minha tia. E Deus foi me lembrando tudo isso. Ele falou assim, ó, as frustrações, as lutas vão nos colocando dentro da caverna. E qual que é o ruim de você ficar na caverna? Na caverna você não tem nada. Nada. Você não tem nada. E é isso que vai acontecer. A gente vai ficando sem Deus, a gente vai ficando sem nada, a gente está dentro da igreja. E as coisas não acontecem, não fluem, a luta vem, a luta vem, a luta vem, querendo nos devorar o tempo todo. E aí o Senhor falou assim, olha, vai pro monte. Esse de Taipas, que é fácil? Não, vocês vão lá pro Monte Sabó, lá em São Roque. Eu falei assim, meu Deus, uma hora para ir. Gente, o Monte de São Roque é uma caminhada boa para subir o monte. Não é só para chegar lá tá fácil, nós vamos de carro. Para subir é uma caminhada boa. Mas eu já fui no Monte de São Roque. No Monte de São Roque é muita gente orando. E onde tem brasa, pega fogo fácil. Né? A brasa pega fogo fácil. Quem já fez churrasco sabe como que é. Não é? Quem não churrasqueiro sabe como que é. Onde tem brasa, pega fogo fácil. Aleluia. É rápido para pegar fogo. Então a gente está indo, não para um monte que a gente não sabe o que acontece, tem uma macumba aqui, uma macumba ali, não. Nós estamos indo para um monte que o pessoal já faz o fogo pegar. A gente chega lá e só esquentar mais, né? Aleluia. Então o Senhor sabe o que está acontecendo conosco. Verdade, Pai. E aí o que acontece com Elias quando ele sai dessa caverna? Primeiro ele toma uma bronca, né? Que é o máximo, né? Porque quando você está errado, seu pai tem que te corrigir como, crianças? Dando uma bronca, né? Às vezes chega no rei, às vezes está, né? A gente fez isso, a gente também passou por essa mesma situação. Samuel também sabe. Essa? E aí ele já toma uma bronca, assim, ó. Já come. Come o pão, você vai ficar 40 dias sem comer. Então já come esse todo o céu aí e a água. E aí ele come. Aleluia. Aí ele fica. Aí ele unge as pessoas. Ele vai ungindo. Ele vai ungindo. Mas o que acontece na vida de Elias? Elias não vê a
morte. Quando você sai da caverna, você vê milagres. Acontece o sobrenatural na sua vida. Glória a Deus. Porque Elias viu o sobrenatural. Quem de nós já pensou em sair assim numa carruagem de fogo? Quem? Mas ele saiu. E o melhor, ele ainda deixou um sucessor melhor que ele. Aleluia. Porque quem tem zelo pela obra sempre pensa: com quem que eu vou deixar? Louvado seja Não é? O que a pastora Maria falou uma coisa certa. Bons líderes formam líderes. Né? A gente é os moços da pastora, né? Pastor Zé acha que é só ela. Não, nós também somos, como assim? A gente também somos as moças da pastora, não é? Então a gente também quer a capa. Tem vezes que ela fala assim: nossa, eu tô esquecida. Eu falei: meu Deus, acho que essa capa também tá servindo pra mim, porque eu tô tão esquecida, né? Ela fala assim: a minha voz tá sumindo, assim, às vezes minha voz também tá sumindo. Eu tô pegando a capa também, né? Quem não quer essa unção? A unção de você pegar uma capa, rasgar no meio e passar no Rio Jordão a seco. Aleluia. Mas ele só viu os milagres quando ele saiu da caverna. E é isso na minha e na tua vida. Porque não é o ímpio que está na caverna. É eu e você que muitas vezes entra dentro dessa caverna. Nós entramos na caverna. E Deus fala: sai da caverna. Porque a tua luta está grande, mas a tua vitória é maior. Aleluia. Deus, ele faz coisas sobrenaturais. E a gente só vive o sobrenatural de Deus quando a gente sai da caverna. Glória a Deus. Quando a gente vai vivendo o primeiro amor. É aí que a gente vive o sobrenatural de Deus. E é isso que o Senhor está falando comigo e com você. Não deixe as lutas te colocarem dentro da caverna. Muitas vezes sem você perceber. Porque você está na igreja, você está orando, você está buscando. Mas as lutas estão te pondo na caverna. E você ora, você lembra das coisas antigas e fala assim: é verdade, cadê o retetê? A turma do retetê do pentecostal, cadê? É verdade. Louvado seja. Aleluia. Se Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, quem mudou? Eu e você. É verdade, Pai. É isso que o inimigo faz, por isso que ele anda em derredor. Ele vai pegando a gente nas nossas frustrações. Aleluia. E isso é para você, amigo, porque você é novo. Não se deixe frustrar. Aleluia. Porque os hinos que vocês, que as crianças louvam, eu sinto muito a presença de Deus. Eu choro nos hinos. Eu nunca, tem hino que elas louvam que eu nunca ouvi as cantoras louvar. Estava demais. Hoje estava o sol. Tava mesmo. Senti, eu chorei. Falei: meu Deus, não é? Hoje todos que louvaram a Deus. Verdade. São trombou hoje. Verdade. Ontem o culto Vocês... foi de avivamento. E hoje está a igreja avivada. É verdade. Começou de ontem. Sabe o que é isso? A barreira que caiu daqui de dentro. Em nome de Jesus. Quando um está ferido, o soldado, quando está ferido, todos ficam feridos também. Verdade. Todos A ficam. gente sente. Quando um é ferido, o inimigo consegue ferir todos. Principalmente aquele que Deus chama para avivamento. Eu, Jomelso e a Bia, esse avivamento. A Eve, quem é avivamento? É a missionária Merinda desta igreja, é ela. É ela. O inimigo luta para tirar todos aqui da presença de Deus. Mas não sabendo que Deus deu ainda o maior para entregar na é você só. Jesus. Eu creio isso mesmo. A gente tem que confiar e sair dessa caverna. Não deixar essas frustrações nos colocarem na caverna. É isso que o Senhor está falando para mim, para você. E quando eu vi a Evelyn chorando, eu falei assim: é isso. É a frustração. É a luta.
E é isso que não pode nos deixar. Porque o louvor, ele liberta. O louvor, ele toca nos corações. Saul, ele estava endemoniado, e que ele falou assim: vamos mandar alguém, chama alguém que toca harpa. E foi quem? Davi, logo ungido de Deus. Foi lá tocar harpa. Ele tocava harpa, o inimigo, ó, corria. E é assim na minha e na tua vida. O inimigo tem que correr das nossas vidas. Porque onde a luz chega, a escuridão tem que correr. Então é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Não permita, se você entrou na caverna, por algum motivo, você está dentro da igreja, mas você percebe que você está na caverna, começa a pedir a Deus para você sair dessa caverna. A pedir a Deus para você viver esse avivamento. De você orar e as coisas acontecerem. A gente tem que ter fé. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. Glória a Deus. Menor grão que tem. Só que o grão de mostarda ele tem um mistério, né? Ele frutifica rápido. Ele se transforma numa árvore grande, frondosa. A fé, ela vai contagiando as pessoas. Você contagia as pessoas com a fé. Quando a Elaine vai falando pra mim, eu achei tão bonito ontem, porque assim, realmente, são situações. A Elaine desceu e foi falar da palavra de Deus com todo mundo ali do Jacaré. Falei, meu Deus, eu preciso aprender com a Elaine, viu? Assim, qualquer dia ainda para aqui pra pregar o povo do Jacaré. Falei, eu mesmo. Vamos orar, porque a gente precisa dessa fé também. Né? Porque muita gente critica, mas e o nosso índio? E ela desceu, eu vi e falei, nossa. Ela falou assim, por que ela falou assim pra mim assim? Aí posso sair um pouquinho do carro? Posso dizer que foi lá falar com o irmão com a Bíblia na mão, né? Falei, meu Deus, o pastor vai tacar a Bíblia nesse homem. Aí foi lá, ele fica bravo, né? Ele foi lá, irmão, nós estamos indo aqui pra igreja. Daí comecei a chamar um, outro, pro irmão sair do carro. Aí ele foi passando e falei, eu também não sou da igreja, eu vou levar você da minha igreja. E se eu começar a conversar com esse irmão, a gente não sai mais daqui. Ele estava bem de fogo, aí ele foi andando assim, devagarzinho. E aí ele saiu e foi pregar. Foi pegando pelo folhetinho, falando da palavra de Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso disso. É um leite, né? A gente precisa aprender. Mas para isso, para a gente viver isso, a gente precisa sair da caverna. Não deixar com que as frustrações do mundo, as lutas nos colocam na caverna. Eu falei para minha mãe, assim, nós vamos lá no Monte São Roque. Eu estou preparando o terreno, né? Nós vamos lá, porque eu vou atrás do milagre do meu filho. Eu estava passando uma luta com o Daniel dentro da escola tremenda. Todo dia eu tinha notícia, ela colocava lá. Daniel fez isso, Daniel fez aquilo, Daniel fez aquilo. Todos os dias, né? Tirou a roupa, Daniel fez xixi no chão. Todos os dias, gente. Eu trabalhando e só as mensagens chegando. E eu lá, calma. Falei, meu Deus, amor, ficando já nervosa. Né? Até foto do Daniel pelado elas mandaram. Olha a situação. Eu falei, meu Deus, Daniel. Eu falei assim, liga pro meu esposo. Não posso fazer essa intermediação, só estou te avisando. Desse jeito. Falei, ô luta. Mas não é. Eu falei assim, ó, se eu ficar esperando, o milagre do Daniel não chega. Minha parte eu faço, faz terapia, né? A gente está tentando dar mais atenção para ele. Mas se eu ficar esperando, não vai. Daniel é considerado nível 3 de autismo. Então, até para os médicos está difícil. Mas para Deus não tem nada impossível. Eu falei assim, não. Eu tenho que crer no meu milagre. Eu tenho que crer no milagre todos os dias, porque senão eu vou viver esse milagre. E para isso eu preciso sair da onde? Da caverna. Eu tenho que sair da caverna. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Não entre na caverna. Eu esqueço. Não entre na caverna. Não entre. Se você entrou, saia da caverna. Porque é fora da caverna que
que você vive o sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade